Amém. Graças a Deus, como é bom poder louvar o Senhor. Espírito em verdade, louvado seja o Senhor. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Qual o valor de um alerta? Logo de supetão. Peguei você desprevenido. Qual o valor de um alerta? Essa pergunta é exatamente o tema dessa mensagem. Essa mensagem que eu desejo compartilhar com você. Qual o valor de um alerta? Se uma pessoa alertar você de algo que vai acontecer terrível, quanto vale? Qual a importância? De que forma você receberia um alerta te livrando de algo terrível? Você daria muita importância? Média importância? Como seria o seu comportamento? Essa semana foi bem interessante comigo. Eu estava dirigindo e eu estava passando por uma via. E aí, por muito, estava na avenida, fui fazer uma conversão para a direita. E logo quando eu virei para a direita, tinha um buraco. Aquilo não era um buraco, era uma construção do metrô. Falei, nossa, vamos construir um metrô aqui. Vai ter uma estação do metrô aqui. E quase que eu joguei meu carro ali. Tirei o carro rápido. Tirei o carro rápido. Ainda bem que havia uma sinalização bem simples mesmo. Os próprios moradores ali do local, eles colocaram um cabo de vassoura na cratera ali da tentativa da construção do metrô. Colocaram aquelas fitas de segurança amarela e preta. Então, na hora que eu virei, eu já vi aquela sinalização, tirei meu carro rápido. E só por conta disso, daquela sinalização, aquele alerta que estava ali, eu pude livrar. De ter caído ali naquela cratera que estava ali. Eu agradeço de coração mesmo as pessoas que fizeram aquilo. Porque eu poderia ter caído ali e arrebentado o meu carro, ou eu poderia ter caído ali dentro e causado um acidente com quem estivesse passando ali na calçada, não sei. Mas por conta da sinalização, por conta daquelas pessoas que estavam ali, eu consegui desviar em tempo hábil sem causar um outro acidente. Interessante que o ser humano, ele vem cada vez mais, ele vem aprimorando a forma de se comunicar. Nesses dias, a internet, acho que hoje é o veículo de informação mais rápido e mais usado, com certeza. O mais rápido, o mais usado é aquele que você pode transportar para inúmeros lugares. E a comunicação visual ali, né? Aquela comunicação, aquele alerta, faz parte da comunicação. Você está com a sua Bíblia próxima de você? Pegue ela, por gentileza, e abra ela em Hebreus capítulo 3. Eu quero conversar com você a respeito da importância de um alerta. Hebreus capítulo 3, verso de número 15. Diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram
os que ouviram e, mesmo assim, se rebelaram. Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus não se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Esse é o verso número 17. Agora, vá para o número 19, para o verso número 9 de Hebreus 3. Assim vemos que não puderam entrar. Ele está se referindo a Canaã. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se você está com a Bíblia física, anota esse verso de Hebreus 13, 19. Então a gente percebe aqui que existiu um grupo de pessoas, um grupo muito grande de pessoas, que não puderam entrar, usufruir das promessas de Deus por conta da sua incredulidade. Por isso que eu peço para você uma atenção redobrada para o verso 19 dessa leitura. E fica bem claro, o escritor de Hebreus, ele diz: então vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Nesses 4 versículos que nós acabamos de ler, o escritor aos Hebreus, ele faz um review. Ele faz um review. Bem rápido. E objetivo. Um review rápido e objetivo do povo de Deus. Quando o povo de Deus decide sair do Egito. O interessante é que todas aquelas pessoas que saíram do Egito são todos eles, todos, sem distinção de idade, pequenos, adolescentes, jovens, idosos, não importa. Todo o povo que saiu do Egito junto com Moisés, todos eles, são testemunhas do quê? Presenciais. São testemunhas presenciais oculares do quê? Do poder de Deus. Do grande poder de Deus. Eu fico imaginando aqui, quando Moisés começou a conversar lá com o faraó e as pragas que começou a assolar o Egito, o que seria se tivesse um jornal das 8? O que seria? Quais seriam as notícias? Boa noite. Hoje temos um punhado de rãs correndo por todo lado. Boa noite. Hoje as águas estão todas vermelhas. E assim sucessivamente, até chegar no último boa noite. E dizer, boa noite, todos os filhos primogênitos sucumbiram, morreram. Então, todas essas pessoas que estavam lá, que serviam o Deus de Israel, os hebreus, todos eles, todas essas pessoas, elas são testemunhas oculares do poder de Deus. Todas aquelas famílias que saíram do Egito caminhando, viram o exército de Faraó no seu encalço, sabendo que se Faraó alcançasse, não ia ficar ninguém vivo, ia ser uma carnificina. Todas essas pessoas chegam no Mar Vermelho.
E daqui a pouco eles começam a ouvir ventos, e um vento muito forte, um vento impetuoso, e aí as águas começam a se abrir. E a água do mar se abre, e o povo de Deus começa a passar, e aqueles que estão mais lá atrás começam a ver o exército de Faraó que está para chegar com espada na mão, para dizimar todo o povo de Israel. E eles cruzam o Mar Vermelho, andam sobre a terra seca, impressionante. E todos passam, do mais experiente ao menos experiente, do recém-nascido ao o mais experiente de idade. Êxodo capítulo 14 faz questão de registrar essa passagem. Êxodo 14, 21 narra: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou. A noite inteira esse vento soprou e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. E aí então os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Quando todo o povo passa, chega na margem do lado de lá, Faraó entra, achando que ia chegar do outro lado da margem. E como se as comportas tivessem sido abertas. O mar varre todo o exército de Faraó. E esse povo, ele continua a sua peregrinação, ele continua perseguindo o sonho de Canaã, das promessas de Deus. Eles continuam marchando. E eles passam a presenciar muitos outros milagres. Vários milagres. A nuvem que cobria o povo de manhã por conta do sol, o sol escaldante do deserto. Um calor terrível. E o frio. Porque a temperatura no deserto, quando cai para valer. E é muito frio. E a Bíblia narra que durante o dia havia uma nuvem que cobria todos eles por conta do sol escaldante. Mas à noite uma coluna de fogo os aquecia. E eles continuavam. Rumo ao seu objetivo maior, que era Canaã, a terra prometida. Mas chegou um dia, nesse percurso, para esse povo que tinha visto todos os milagres de Deus acontecendo um a um, todos os livramentos de Deus acontecendo um a um. Mas chegou um dia em que a dificuldade se apresentou. E ela veio com força. Mas não veio só para uma pessoa, para uma família. Veio para todos. A dificuldade se apresentou para todos, para todo o povo de Israel. Por incrível que pareça, essa história é muito parecida com a nossa vida nos dias de hoje. Nós somos povo de Deus. Nós fomos tirados da mão de Faraó. E nós temos visto os milagres de Deus acontecendo todos os dias.
E assim como as dificuldades aconteceram para aquele povo, as dificuldades chegam na nossa porta hoje e invade. Ela não pede licença para entrar, ela invadiu. Naquela época, a grande dificuldade é que não havia água, eles estavam no deserto. A água havia acabado. E eles tiveram muita sede. Capítulo 17 de Êxodo faz questão de narrar com mínimos detalhes. Diz assim, Êxodo 17: o povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então, reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. E eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? O coração deles foi duro, muito duro contra Deus. E eles não confiaram no cuidado de Deus por eles. Coração duro. Um coração muito duro contra Deus. Um coração extremamente duro contra os planos e projetos de Deus. E tampouco confiaram no cuidado de Deus. E aí aquele povo, boa parte daquele povo, acaba fazendo o quê? Acaba clamando contra Deus. E disseram que a vida no Egito era melhor. Misericórdia. Toda essa história é narrada no Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Cristo Jesus. Jesus nasce, anda como criança, passa pela fase de jovem, vira um grande homem. E o melhor, executa o plano de Deus. Vai para a cruz, para nos tirar do Egito, para nos salvar. E por isso que eu estou me referindo ao escritor de Hebreus. Esse homem que era conhecido como Hebreus de Hebreus, caçador de cristãos, tem sua vida transformada por Jesus Cristo. Ele, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 19, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz esse review do que tinha acontecido lá atrás com os antepassados. O que tinha acontecido lá no Antigo Testamento, que muitos tinham esquecido, dos milagres, dos livramentos, de
tantas coisas que Deus tinha feito. Por isso que o trecho de Hebreus 3:19 é um grande alerta. Um grande alerta para esses dias. Hebreus 3:19. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse versículo está escrito, foi escrito com um intuito. E o intuito é fazer com que todos aqueles que seguem Cristo hoje tenham entendimento, para não cair no mesmo erro da incredulidade dos antigos pais. Muitos começam bem. Começam muito bem com Deus. Aleluia. Começam muito bem. Recebem pela graça de Deus. Recebem pela graça de Deus o perdão dos seus pecados. E são perdoados. E dessa forma, recebendo o perdão dos seus pecados, podem escapar do inferno. Declarando como Salvador Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça de Deus, são perdoados por seus pecados. E dessa forma podem escapar do inferno. E ir para o céu. E muitos dizem, o que eu tenho a perder? Nada. Então eu vou crer. Mas infelizmente, um mês depois, 1 ano, ou 10 anos, quando a dificuldade bate em sua porta, quando a pessoa passa por uma provação, quando os dias difíceis se apresentam com provações, fazendo alusão ao Antigo Testamento, quando a água acaba, quando a água acaba, e muito pior que tudo isso, vem o desejo de voltar a viver com as mesmas práticas. Uma pratiquinha hoje do velho homem, uma pratiquinha daqui 1 mês do velho homem, uma pratiquinha daqui 2, 3 meses do velho homem. Vem o desejo de voltar a viver como nos dias vividos lá no Egito. É tentador, frente às dificuldades, de deixar a fidelidade. De deixar a fidelidade ao Senhor para trás. Passa a ser bem tentador. De se esconder. De mentir. De transgredir. Quando Israel enfrentou a adversidade, prestes a entrar em Canaã, foi a falta de água. E ali sucumbiram. E todos tinham visto todos os prodígios, sinais e maravilhas que Deus já tinha feito. Números capítulo 11, versos 5 e 6, diz: lembramos-nos dos peixes. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres.
das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná que era a provisão de Deus que vinha do céu. Pensaram em voltar para o Egito. Mas ninguém volta para o Egito da noite para o dia no Velho Testamento. Teria que ter uma caminhada. Eles iam ter que andar um bocado para chegar até o Egito. E hoje não é diferente. Para se voltar para o Egito, são as pequenas coisas que eu já enumerei aí. Não lê a Bíblia. Não ora. Não assiste os cultos. E não é fiel ao Senhor. Na vida sem Deus, o desejo em voltar para o Egito é pensar numa vida sem Deus. Não está mais interessado em Cristo e nem nos ensinamentos de Cristo. Por consequência, na sua palavra. Não existe vida de oração, culto, nenhum online, que está na sua casa, deitado, tranquilo. Não é mais fiel. E aí acaba perdendo o desejo de viver para a glória de Deus. Acaba pensando que viver sem o Senhor, sem obediência ao Senhor, sem santidade ao Senhor, é a mesma coisa de viver sem Ele, de viver com Ele. Não preciso de nada disso. Passa a considerar que os prazeres, os seus investimentos, são mais atraentes do que as coisas do Espírito. Estando assim, é uma condição terrível para se estar. Lembra, como eu falei lá no começo? Eu estava numa rua, estava numa via, virei à direita. 2 cabos de vassoura, simples, com uma fita, me livrou de eu cair no buraco. Me livrou de eu arrebentar o meu carro. Me livrou de eu ter subido na calçada e talvez pego um pedestre. Um alerta. Hebreus é um alerta. Hebreus 3 é um alerta para o povo de Deus. Que conhece Deus e sabe quem é Deus. Se você conhece uma pessoa que está se aproximando disso, eu te peço em nome de Jesus, seja ferramenta de Deus na vida dessa pessoa. Porque andar sem Deus é caminho de morte eterna. Inferno. E ore com ela. Conscientize ela do seu erro, do seu engano. E diga a ela com muito carinho e muito amor das consequências do pecado na vida dela. Mantenha-se firme, meu irmão e minha irmã. Mantenha-se firme. E que a sua confiança e a sua esperança esteja cravada no coração de Cristo. Coloca a sua confiança no Salvador. No Salvador das nossas almas. As palavras que estão escritas em Hebreus 3 é para que todos nós possamos crer
perseverar e alcançar a vida eterna. Amém? Muito bem. Eu desejo orar com você. Se você conhece uma pessoa que está nessa situação, abandonando os passos do Senhor, negligenciando aquilo que o Senhor nos ensinou, eu quero orar com você, para que você possa fazer diferença na vida dessa pessoa. Pai, eu te louvo e te agradeço essa noite. Obrigado por esse tempo. E que essa pessoa que está assistindo essa transmissão, se ela conhece alguém, porventura, que está andando nesses caminhos, caminhos de morte e não de vida, de morte eterna, que tu, ó Deus, conceda a ela sabedoria, inteligência, que os seus lábios sejam doces a anunciar, para que essa pessoa retorne o mais rápido possível aos ensinamentos de Jesus. E que ela possa receber o teu perdão, ó Deus. Porque assim eu sei que o Senhor está de braços abertos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, estenda uma de suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, doces, vivas e eternas consolações do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até terça-feira no nosso encontro de fé. Um grande abraço. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.